Boa noite a todos e sejam bem-vindos a mais uma live de terça-feira no Simplifique com a TCD e hoje sobre medicina quântica, o que consiste essa prática. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Boa noite, Isis, tudo bem? Se puder jogar coraçãozinho para falar que eu tô ao vivo, era uma boa. Obrigada. Então, o que consiste essa prática da medicina quântica? Hoje o assunto vai ser um pouquinho mais teórico, mais pesado, porque muitas pessoas me perguntaram, né, que eles gostariam de fazer o meu curso de aurículo quântico à distância, mas eles querem só o curso de aurículo à distância. Então, primeiro nós vamos explicar o que é isso, o que é a medicina quântica, para depois no final a gente entrar explicando um pouquinho melhor do porquê a gente não consegue desmembrar o nosso curso. Então, boa noite, querida. Boa noite, Ângela. Então, vamos começar, porque a gente não pode ficar enrolando aqui, né? Hoje, que nem eu falei, vai ser um pouquinho mais teórico, né? Medicina quântica, o que consiste essa prática? Só que antes de nós conversarmos o que é medicina quântica, nós precisamos entender um pouquinho o que é a física quântica, para depois nós entrarmos na medicina quântica. Não adianta eu conversar com vocês aqui sobre medicina quântica se a gente não entende o que é a física quântica. A física quântica é a área dedicada aos estudos de minúsculas partículas que formam o universo e as interações que ocorrem entre elas. Um conceito importante para esse campo científico é o estado do entrelaçamento quântico ou emaranhado quântico. A ideia é que quando algo ocorre com uma partícula, o fenômeno também vai acontecer com outras partículas que se encontrem nesse par de emaranhado, mesmo que elas estejam muito distantes uma das outras. O entrelaçamento quântico ou o emaranhado quântico diz basicamente que duas partículas podem se comportar como uma única unidade, mesmo quando estão separadas por uma longa distância. Por exemplo, para dois elétrons que estão emaranhados, se sabemos as propriedades físicas de um, automaticamente saberemos de outro. Esse fato no qual a informação aparenta viajar mais rápido levou os cientistas a pensarem na teoria quântica, que ela estava incompleta, de modo que foi proposto que a correlação existente entre as partículas emaranhadas continua. Em 2022, nós tivemos 3 cientistas que ganharam o Prêmio Nobel de Física: Alan Aspect, John Clauser e Anton Zeilinger. A homenagem foi feita em razão de suas pesquisas em física quântica e as aplicações que suas descobertas podem ter para novas tecnologias. Os estudos desenvolvidos pelos 3 pesquisadores envolveram experimentos com fótons emaranhados. O resultado possibilita novos caminhos para tecnologias
que são baseados na física quântica e também abre possibilidades teóricas sobre o campo de estudo. O Prêmio Nobel de Física de 2022, por seus experimentos com entrelaçamento quântico, fenômeno no qual partículas permanecem conectadas mesmo à distância, tá? Vocês já ouviram falar de uma coisa? Você pensa numa pessoa, tá? Vamos dizer, eu pensei no meu filho. Fazia dias que eu não falava com ele, eu pensei nele e falei, ai, eu preciso mandar uma mensagem para o meu filho ou para uma amiga. O que acontece? Dali 5, 10 minutos, essa pessoa vem conversar comigo. Isso é o entrelaçamento quântico. E isso faz parte da nossa TCD, da técnica Coraza para dor. Já vou explicar melhor. No entrelaçamento, a mecânica quântica descreve comportamentos de partículas subatômicas. É um campo de pesquisa que começou no início do século XX. Um dos campos da mecânica quântica é o entrelaçamento, na qual duas ou mais partículas quânticas, geralmente fótons, as partículas de luz podem se manter fortemente conectadas quando muito distantes e sem estarem fisicamente ligadas. Acontece conosco, né, Ângela? Né, Rocio? Duas áreas de uso prático para essa pesquisa sobre o entrelaçamento estão ganhando muita atenção nos últimos tempos. Uma são os computadores quânticos, que prometem um salto gigantesco na capacidade das máquinas de resolver problemas complexos. E outro está na criptografia, a codificação segura de informações. Explorar o entrelaçamento quântico tornará impossível para um terceiro espionar as comunicações privadas. Então aí nós falamos um pouquinho de física quântica. Para agora nós entrarmos na chamada, que foi o título do nosso curso, Medicina Quântica. Ele é um termo usado para descrever práticas que afirmam utilizar princípios da física quântica para promover o equilíbrio, saúde e bem-estar. Porém, é importante separar dois pontos, prestem atenção. A física quântica verdadeira é uma área da ciência que estuda partículas subatômicas, energia e comportamento da matéria em nível microscópico. Já a medicina quântica, aplicada à saúde, geralmente reúne terapias integrativas, energéticas, vibracionais, muitas vezes sem comprovação científica sólida dentro da medicina convencional. Na prática, esse termo pode incluir terapias vibracionais, uso de frequências, biorressonâncias, campos eletromagnéticos, cristais, olha onde nós estamos chegando, tanto os cristais grandes quanto os nossos cristais da TCD, magnetismo, biomagnetismo, técnicas energéticas, meditação e consciência corporal. Os profissionais dessas áreas costumam defender que o corpo possui um campo energético e que desequilíbrios nesse campo energético poderiam influenciar emoções e sintomas físicos. Parecido com o quê?
com o que nós falamos em todas as nossas lives da TCD, certo? Mas muitas afirmações chamada medicina quântica ainda não possuem validação científica robusta, especialmente quando prometem cura de doenças graves, diagnósticos energéticos precisos, substituição de tratamentos médicos e convencionais. Nós não podemos fazer isso. Nós somos um coadjuvante à nossa medicina. Nós precisamos trabalhar juntos. Por isso, o ideal é enxergar essas práticas como complementares, integrativas e voltadas ao bem-estar e equilíbrio emocional, e não como substitutas da medicina baseada em evidências. Acabei de falar isso. Ela costuma ser associada a áreas como acupuntura, biomagnetismo, medicina tradicional chinesa, moxa bustão, terapias vibracionais, reiki e bioenergética. A medicina quântica, ela traz um olhar mais integrativo sobre a saúde, considerando não apenas o corpo físico, mas também emoções, energia e equilíbrio interno. A proposta é compreender o ser humano como um todo, buscando harmonia entre mente, corpo e emoções. Muitas técnicas utilizadas trabalham com frequências, energia, magnetismo, equilíbrio emocional e bem-estar. Cada vez mais pessoas têm buscado práticas complementares para aliviar o estresse, melhorar a qualidade de vida e cuidar da sua saúde de forma mais consciente, porque saúde é equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Então eu fiz uma pesquisa muito grande porque pediram para mim para falar sobre esse assunto. Esse assunto não é fácil. Eu vou deixar aqui nos meus stories os links da física quântica que eu pesquisei para vocês. Os nossos alunos têm isso no nosso Telegram, tá? E é isso aí, Rocio. Trabalhar em conjunto, resultados potencializados. E aí, uma das pessoas de hoje pela manhã falou que ela queria que eu vendesse um curso para ela só de auriculoterapia quântica à distância. Então, o que acontece? Nós não, porque o curso de auriculoterapia quântica, ele está dentro da TCD. Eu tenho um curso de auriculoterapia quântica, mas para ser à distância, em primeiro lugar, vocês precisam fazer o curso para técnica da TCD presencial, para depois entrar na técnica à distância e para depois entrar na técnica online. Então, eu não tenho condição de separar somente a auriculoterapia quântica à distância. Se você não entender como se baseia o nosso curso, como se baseia os cristais programados, que são meus, os cristais Coraza, que foram feitos para nossa técnica, para a técnica Coraza para dor, vocês não vão entender. Como é que eu vou fornecer 11 mesas se ela não sabe nem o que é e como age num tratamento presencial? Como a Ellen falou, um complementa o outro. Então, é por isso também
que eu vim dar essa live para comentar com vocês que nós estamos na era quântica, mas nós precisamos entender como funciona para daí a gente passar para acupuntura, biomagnetismo, medicina tradicional chinesa, moxa. Dentro da nossa técnica nós usamos muita moxa. Então, é isso aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tenho uma coisa que eu queria encerrar a live de um livro que eu achei muito legal, tá? Sobre energia e conexão. Já dizia Nikola Tesla, se você quer entender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Tudo no universo é energia, em diferentes formas: térmica, luminosa, sonora, mecânica, química, e essas diferentes formas de energia têm influência umas sobre as outras. Então, isso resume exatamente o que eu vim conversar com vocês. Esse é um livro, tá? Que eu tirei isso. Projeto 9 meses, gestando um novo ser. É lindo, né? É lindo. E eu sabia que eu tinha isso. Gente, eu não sabia onde que eu tinha marcado. Eu passei a tarde procurando, graças a Deus eu achei, porque eu queria ler isso para vocês. Ângela, me perdoe a observação. Tem muita gente pulando etapas e fica sem saber de nada. Verdade, Ângela. O resultado é o péssimo atendimento a um paciente. Nosso curso é precioso e tem o seu devido valor. Perfeito. Perfeito, Ângela. Nós tivemos esse problema, né? Ontem, as pessoas, elas querem adquirir tudo e mais um pouco, e elas não sabem para onde elas estão indo. E aí, o resultado dos tratamentos, como você falou, é péssimo. E quem perde? Quem são? Os nossos pacientes. Então, o nosso curso da TCD, como eu sempre falei, é um leque de atendimentos. Ele não é só a técnica da dor. Ele não é só a técnica das medidas, só a técnica da dor. A gente tem um leque de atendimentos. O problema de hoje é que todos querem imediatismo e fórmula mágica. Eles querem que a gente, em uma sessão, consiga fazer tudo. Tenho até um exemplo disso. Veio há 2 semanas atrás uma paciente com uma doença autoimune gravíssima. Gravíssima. Comecei a fazer anamnese e ela falou que ela tinha muita dor na coluna, que ela já tinha sido operada da coluna, tinha 2 cicatrizes enormes e que olha que loucura, que essa doença autoimune, eu esqueci o nome porque é uma doença bem rara, ela que estava travando a perna dela. Ela estava em crise e eu ainda falei, esse travamento da sua perna é por causa dessa cicatriz que você já foi operada e nós vamos dessensibilizar isso. E fiz um tratamento, uma sessão. E durante toda a semana eu fiquei conversando com ela.
porque eu fiz a dessensibilização à distância e eu gostaria de saber como que ela estava. E de repente, quando eu estava terminando o tratamento, ela olha para a mãe dela e fala assim: mãe, falo agora ou depois sobre a cirurgia que eles querem fazer em mim na medula? Não, pode falar. Isso que eu já tinha exprimido, né? Ela tem uma doença na medula desde C7 até L1. É um cisto dentro da medula. É um cisto raro dentro da medula e o médico quer operar a medula para tirar esse cisto. Daí eu falei assim, mas e aí? Não, eles falam que eles tiram, mas o cisto está dentro da medula. Bom, aí terminou a sessão, ela saiu do mesmo jeito, sem nada, daí ela não estava com dor lombar, ela começou a ter dor lombar e passou, né? Passamos durante a semana e eu queria ver esse cisto na medula dela. E ela não tinha imagem. Ela levou 2 dias para me mandar a imagem desse cisto. Então, por exemplo, na ressonância magnética você tem a medula branca e do lado da medula branca, chegando na coluna, tem um cisto inteiro preto, assim, como se fosse a medula, só que inteiro. E o médico falou que essa dor nas pernas dela, dessa doença autoimune, é desse cisto que ela tinha que operar. E ela falou assim, a senhora não consegue me curar disso para eu não precisar operar? Aí eu expliquei que nós tínhamos os nossos tratamentos à distância, com os cristais, quantei tudo. E falei, mas a gente não pode prometer nada. Então você tem que vir aqui pelo menos umas 4 sessões para a gente te tirar da crise. Tá bom. Gente, eu estudei a semana inteira. Depois eu nem ia comentar isso. No café eu comento para você o nome da doença que ela tem e mostro a foto para vocês desse cisto. Ela tinha sessão a semana passada. A mãe mandou uma mensagem dizendo que ela não podia vir na sessão e que ela viria na outra semana, que seria hoje. Aliás, que seria amanhã. Conclusão, desmarcaram também, né? E ela disse, parece que eu estou começando a sair da minha crise assim. E eu não preciso mais dos teus atendimentos. Falei, ok, estamos à sua disposição. Quando você quiser retornar, só me avisar. Mas a senhora vai fazer o tratamento do cisto? Falei, não, porque eu não faço o tratamento à distância se você não estiver no meu consultório fazendo o nosso tratamento completo. Então tá bom. Então, como diz, né? Eles querem imediatismo e em uma sessão sair curado do consultório. Com uma doença autoimune seríssima de 8 anos. Tá muito difícil o ser humano, muito difícil, não tá fácil, não tá fácil. Aí na quinta-feira no café eu pego a ficha dela e mostro para vocês o nome da doença, é uma doença autoimune raríssima, né? E o cisto na coluna. Tem um nome esse cisto. Lembrei, cisto aracnoide, tá? E normalmente esses cisto aracnoides, eles são de nascença. Mas como ninguém sabia o que estava acontecendo com essa dor nas pernas, que ela não conseguia andar, por causa dessa doença autoimune,
acharam, de tanto pesquisar, esse cisto aracnoide na medula. E eu falei, mas esse, normalmente, porque eu sei, né, eu conheço o cisto aracnoide, porque eu tenho um. Eu falei, normalmente cisto aracnoide é de nascença. Ela falou assim, mas quando eles pesquisaram, quando eu fiz a cirurgia, o cisto aracnoide não tinha. E ela me mandou a foto de antes da cirurgia, da coluna inteira, e já tinha os pedaços de cisto aracnoide. E aí eu mandei para ela, o cisto aracnoide tá aqui antes de vocês mandarem, antes de você fazer a cirurgia. Tá, então tá bom. Deixa eu ver o que vocês estão falando e estão dando risada. As coisas não funcionam assim, né, Rocio? Ainda bem que não sou somente eu que estou achando isso, porque já me peguei questionando sobre isso. Não é não. Coloca uma placa com uma seta para cima e escreve, milagre é lá em cima. Verdade. Verdade, Ângela. É isso aí, né? A Isis, ela tá aqui, ela é minha secretária no consultório. E ela tá rindo porque ela participou hoje, né, Isis, dessa história dela, dizendo que ela não vai continuar o tratamento. Tá mal criada? Nós estamos, Ângela, nós estamos mal criadas. Porque não é possível, né? Milagre realmente é só lá em cima, né? Não dá. Bom, o cisto, já lembrei o nome. E essa doença autoimune rara que ela tem tá na ficha dela. Eu até nem ia conversar com vocês sobre esse assunto. Mas eu depois dou mais detalhes no café, tá bom? Tudo bem com vocês? Ó, que horror. Uma pessoa tocando minha campainha aqui. Tá escutando, né, Isis? Então tá bom, pessoal. Um beijo no coração de todos e que Deus abençoe. E até quinta-feira, se Deus quiser. Triste, pois perdeu a oportunidade de ter uma melhor qualidade de vida. É isso aí, Ellen. Um beijo.